Aleluia. Convidar aqui a Adriana Belucci, a pastora Adriana, serva do Senhor, intercede pela outra. E vamos receber a palavra do Senhor nessa noite. Fica ligado, Deus está trabalhando. Tudo está convergindo para dizer para você que Ele está operando milagre. Tudo está convergindo nesta noite. Eu não sei o que você colocou diante do altar do Senhor, mas creia, Ele é suficientemente poderoso para te responder. Para te responder, para te responder. Você não sai daqui com a tua mão vazia. Você não sai daqui com a tua mão vazia nessa noite. Amém? Isso. Pai amado, Pai querido, aleluia, o dono de tudo, aleluia, nós colocamos agora, Senhor, nas tuas mãos, Pai, pastora Adriana Duarte, usa a tua serva. Deus, eu creio que tu já encheu a aljava. Eu creio, Senhor, que tu já falou e já confirmou a mensagem. Eu coloco ela nas tuas mãos. Prepara-nos, Pai, para receber, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim eu te oro, assim eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor para a igreja. Toda a igreja, todos, independente da posição que está, vire para essa posição aqui e erga suas mãos, lá para aquele lado de lá, aquela parede de lá, e repita. Todos. Repita aquilo que eu falar. Nós, a igreja de Cristo, poderosa na terra, estabelece hoje uma ordem de retirada das forças do mal desse lugar. Tomamos posse da autoridade de Deus e te damos uma ordem. Saia desse lugar. Saia desse lugar. Leva a sua influência embora desse lugar. A igreja de Deus te ordena. Tu não pode resistir. Cessa agora as tuas obras, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos 84. Salmos de número 84. Vamos ler os 3 primeiros versos. Salmo de número 84. Vamos ler os 3 primeiros versos, todos juntos na tela. 1, 2, 3. Qual amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos teus atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Dê uma salva de palmas ao Senhor pela leitura da sua palavra. Pode se assentar. Nós estaremos ministrando nessa noite sobre o tema Descobrindo o seu destino. O Senhor tem colocado esse tema no nosso coração. O salmo que nós lemos, ele foi escrito, você mantém a sua Bíblia aberta, ele foi escrito pelos descendentes de Corã, ou Coré, dependendo da tradução. E quando se fala esse nome, automaticamente tem uma marca negativa. E essa marca, mesmo negativa, ela não conseguiu apagar a descendência dos coraitas.
e o seu chamado em vivê-lo. Esse salmo, esse Corã, que vem falando aqui, salmo sobre os filhos de Corã. Corã, ele participou, junto com Datã e Abirão, de uma rebelião, e o juízo de Deus vem e confirma a autoridade de Moisés e Arão, e esse juízo foi tão intenso que foi um juízo mortal. E essa situação, ele fica marcado. Mas esse juízo foi para a casa daqueles que estavam naquela rebelião, não foi para a sua descendência, porque os coraitas, eles eram descendentes da tribo de Levi, e Levi, ele era o terceiro filho de Jacó com Lia. Então, Números capítulo 16, verso 10, você vai ver que o juízo caiu sobre a congregação, os que habitavam, os que moravam, os que estavam com ele, foram todos engolidos pela terra como um juízo fatal e de confirmação sobre a vida de Moisés e Arão. Mas aqui nós vemos que um destino, ele não pode ser rompido por paradigmas negativos. Um destino estabelecido, ele não pode romper uma descendência ou um chamado, e ainda que esteja em situação desfavorável naquele momento. Por quê? Porque aqui os filhos de Corã, eles cantam o seu destino, ainda que eles, nesse momento da escrita desse salmo, porque salmo é uma canção, ainda que na escrita e na composição desse louvor, eles estivessem presos. Nesse momento eles estavam em Babilônia, nesse momento eles estavam impedidos fisicamente de exercitar o desígnio estabelecido sobre a sua descendência. Eles estavam em terra estranha, eles estavam longe da casa de Deus. Mas a descoberta que foi feita por eles é cantada, é escrita, é uma descoberta feita numa prisão, num exílio, mostrando que Deus, em qualquer situação, é possível chamá-lo e é possível contar e confiar no Deus Todo-Poderoso. E eles cantam isso. Descendentes de Corã, fala do que lhe é próprio, tribo de Levi, a adoração. E aqui eles descendentes de uma família que marcou, um estigma foi colocado, mas não foi extirpada a chamada do Senhor. Ao contrário dos seus ancestrais, que não se submeteram à lei de Deus e infringiram ela, indo contra a autoridade de Moisés e de Arão, eles fazem o contrário. Eles confiam em Deus, eles não duvidam do poder de Deus, e eles estabelecem um destino deles no lugar designado para eles viverem. Eles cantam, e eles cantam o destino que está sobre eles. E nós estamos aqui no primeiro verso, lendo. E o primeiro verso do número 84 de Salmo diz assim: qual amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Qual amáveis? É uma palavra carregada de amor, que merece amor, digno de ser amado, digno de afeição. E ele diz: o que é digno de afeição? O que merece o meu amor? Os seus tabernáculos. E o que é tabernáculo? Tabernáculo, primeira vez na Bíblia que se estabelece de forma, podemos dizer, figurada,
O tabernáculo foi escrito em Êxodo 25, aonde Deus diz para Moisés fazer um tabernáculo, é uma tenda móvel, aonde ali seria uma habitação terrestre de Deus entre os filhos de Israel. O tabernáculo nada mais seria um lugar de encontro. Mas nesse momento com Moisés, esse lugar de encontro, essa residência de Deus, ela vem no Êxodo 25 como uma figura temporária, mas sinalizando que essa provisão, esse tabernáculo móvel, provisório, estaria indicando a intenção de um lugar permanente. Esse tabernáculo provisório, ele estava indicando uma restauração. Moisés, ele recebe tudo que ele tem que fazer para construir esse tabernáculo, tudo que ele tem que colocar dentro desse tabernáculo. Mas essa mensagem, essa visão, essa ordem que Moisés recebe é só uma indicação de uma restauração. Porque o primeiro lugar de encontro não foi nesse tabernáculo móvel que Moisés ali faz. Mas o primeiro lugar de encontro que foi estabelecido por Deus como lugar permanente se chama terra. Por quê? Deus tinha um plano em criar algo maior e melhor daquilo que ele já tinha feito. Deus já tinha criado os anjos e Deus já recebia adoração lá no céu. Mas agora, o projeto de Deus e o plano de Deus, ele queria ser expandido. Agora Deus queria ampliar essa adoração que já estava sendo feita no céu. A adoração só se dá ao Rei. Então Deus planejou a criação da terra como uma extensão do seu reino. Essa extensão do seu reino, Isaías capítulo 45, verso 18, ele vai nos informar que Deus ele faz, e a Bíblia nos afirma que assim diz, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus, quando ele projeta a extensão do reino dos céus, ele projeta no lugar onde ele colocaria pessoas e não anjos. Porque o céu já era habitado por anjos. Então agora ele coloca pessoas, ele tem esse projeto. E Gênesis capítulo 1, verso 26, como seriam essas pessoas? Porque a terra não ficaria vazia. Essas pessoas, elas estariam de acordo com a imagem e semelhança de Deus. Ele diz na parte A, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A intenção que a terra fosse habitada por sua própria descendência. Deus agora cria pessoas, Deus cria filhos, porque são descendentes do céu, e por isso você só encontra a vida na terra. Você não encontra a vida nos outros planetas. Por quê? Porque Deus nunca escolheu os outros planetas para serem habitados. Deus escolheu a terra. Deus criou a terra para não estar vazia, e ela não ficará vazia. Esse lugar foi feito para ser habitado. E o salmista 115, verso 16, diz para quem Deus deu a terra. Ele criou, ele está agora ali na projeção, no programa. E ele está ali. Podemos assim identificar, projetando o que ele vai fazer. E ele diz, os céus são os céus do Senhor, os céus são meus. Mas a terra,
deu a ele aos filhos dos homens. Estendeu o reino de Deus para a terra. O plano de Deus foi pegar o reino invisível e torná-lo visível. O plano de Deus foi pegar a adoração invisível e transformá-la visivelmente. O plano de Deus era um plano ousado. É um plano aonde nós vemos que os anjos, os espectadores, eles ficam espantados com o que está acontecendo, porque nunca no céu teve algo dessa maneira e dessa forma. Então a nossa criação, ela foi feita dentro de um reino, o reino dos céus. Diga, eu sou da realeza. Fala você. Eu sou da realeza. Mais uma vez. Eu sou da realeza. Então nós somos uma família. E por nós sermos uma família de um Deus Criador, nós temos aí a possibilidade de transfusão de sangue, que é algo universal. É uma família, é uma grande família. Mas o objetivo do rei em ter família, qual é o objetivo do rei ter família? Primeiro, ele quer manter a sua descendência. Segundo, ele quer que seus filhos exerçam poder também e governo. Ele tem seus filhos para ter perpetuar o seu reino. Então, no nascimento, essa necessidade já é respondida. O rei teve um filho, já é respondido. Agora o rei, o filho do rei, príncipe ou princesa, que esse nome quer dizer primeiro. O significado de príncipe ou princesa quer dizer primeiro. Primeiro na sucessão de governar, de reger. Agora, para alcançar esse segundo objetivo do filho, assumir o governo e reinar e exercer poder, porque como nós vimos ali em Gênesis 1:26, nós lemos só a parte A, imagem e semelhança. Mas se você continuar na parte B do mesmo verso 1:26, ele diz: imagem e semelhança e domine. Essa palavra domine no hebraico, ela quer dizer reine. Então, quando o Senhor Deus, ele faz, o homem faz a nós, filhos, ele não quer só perpetuar a sua descendência, ele não quer só abranger o reino dos céus para a terra, mas ele quer ir muito mais além. Ele quer que nós venhamos reinar, venhamos governar, venhamos dominar. Mas aí tem um problema, porque dentro de uma normalidade, o príncipe para assumir o trono, ou o seu descendente para assumir o trono, o que tem que acontecer com o rei? O rei tem que morrer. E o nosso rei é imortal. Nosso rei não morre. Papai não morre. Mas que projeto é esse que ele está fazendo que vai contra a sua essência? Imortal. E nós ficamos muito impactados porque Deus, ele nos constrange. E tudo tem uma explicação dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa história. Ele nos explica quando nós vamos atrás de perguntas. E a gente pergunta o Espírito de Deus e fica parado esperando, não vê hoje. Pergunta amanhã, já sei, vou perguntar de madrugada. Vou insistir, ele vai me responder. Porque ele tem um projeto que é perfeito. Então, quando um filho, ele quer reinar e o pai ainda está vivo, aqui acontece algo inédito. Algo que você desconhece, eu também desconhecia. E aí nós vamos saber o porquê, o motivo da terra ser o primeiro tabernáculo, o primeiro lugar de encontro. Se o rei quiser que seu filho reine enquanto ele está vivo,
há algo que ele deve fazer. Ele tem que removê-lo para fora do seu domínio e pô-lo num domínio estrangeiro. Então, poderá se tornar rei e reinar. É assim que funciona nos reinos. Nós temos um registro na nossa história. Nós temos um registro nosso particular. Quando o rei Ferdinando da Europa, rei de Portugal, o filho dele queria ser rei. E o filho dele disse: pai, eu quero ser rei. E o pai disse: você não pode ser rei, porque eu sou rei sobre Portugal. Mas o filho disse: papai, eu quero ser rei, eu quero reinar. Então, o que o papai fez, o que o rei de Portugal fez? O rei de Portugal, ele pega Cristóvão Colombo e manda eles explorar novas terras. Cristóvão Colombo aporta ancora da primeira vez em Bahamas. Depois ele vai para o sul e descobre o México, Venezuela, Nicarágua e descobre Brasil. Então o rei de Portugal tornou o território chamado Brasil, a nossa terra, e fez dela uma colônia. Brasil era uma colônia do reinado de Portugal. Isso aconteceu aqui na nossa história. O rei de Portugal governava o Brasil à distância. Então o rei removeu o seu filho de Portugal e enviou ele para o Brasil. No momento que o príncipe colocou os pés na terra, no solo brasileiro, ele se tornou rei. Quando o príncipe ia visitar o seu pai em Portugal, ele era príncipe. Quando o príncipe vinha para cá, ele era rei. Quando ele ia visitar o seu pai, ele não exercia autoridade. Mas quando ele vinha para o Brasil, ele exercia autoridade. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6, vai nos informar algo que você vai ler e vai entender com uma amplitude muito maior. Ele diz assim: da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos plural, reis plural da terra, príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdote para quem? Para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Qual era o campo de atuação de poder do príncipe? Brasil. Qual é o campo de atuação e poder do filho, que agora coloca o seu pai como rei dos reis, porque ele também reina, mas ele tem atuação voltada para a terra. A terra é uma extensão do céu, a terra pertence ao reino celestial e a terra tem uma atuação de Deus através do seu filho, que enviou e deu a ele poder para que possa atuar aqui nesse lugar. Amém. Nós, como reis constituído, nós acabamos de fazer um ato de poder, de autoridade. Esse ato de poder e de autoridade, ele é legítimo dentro do projeto de Deus, um projeto ousado,
aonde um reino, ele deve ser reconhecido. Por que isso? Como funciona um reino? O rei, ele impacta o seu território com a sua vontade. No reino funciona assim. No reino não existe vontade individual. Existe apenas e exclusivamente a vontade do rei. De forma humana, é assim que funciona. Não se adora um presidente, se adora um rei. Submissão não se aplica à democracia. Submissão se aplica a reino. Porque democracia todo mundo tem direito. Já no reino não. Por isso que submissão é uma ferramenta que não se abre mão para que se o reino possa ser estabelecido. E aí eu penso, e analisando com o Espírito de Deus, sim, Senhor, houve aí um projeto da terra, foi estabelecido imagem e semelhança sua criada para reinar, para governar e te adorar, porque a adoração seria agora em dois tempos, num tempo visível e num tempo invisível. Por isso que o nosso corpo ele foi tirado da terra, dos anjos não. Então a adoração agora seria mais ampla, e por isso os anjos estão aprendendo ainda o poder que está delegado à igreja e a nós, feitura das suas mãos. Mas como todo projeto e como todo bom criador, ele também deve de considerar algum equívoco que venha acontecer. Como todo bom criador, ele percebe que aquilo dali em algum momento não possa vir responder a ele com a totalidade do que foi feito, do que foi estabelecido. E nós estamos falando de um Deus que é soberano, de um Deus que é perfeito, estamos falando de um plano que é infalível, não falhou, de um plano infalível. Eu penso que na conversa da Trindade, se eles não te submeter, nós estamos falando de reino. Reino não negocia a vontade, reino obedece à vontade do rei. Mas se em algum momento não foi estabelecida a vontade, a sua vontade, Deus, como vai ser nesse projeto? E como nós sabemos, e a Bíblia nos confirma e você vai ver, Deus ele providencia um resgate antes de colocar o seu projeto em andamento. Não é assim que acontece? Todo criador, antes dele fazer o seu lançamento, ele conclui o projeto. Ele não coloca o seu projeto, a sua obra em andamento e conforme vai sendo utilizado ou usado, ele vai aperfeiçoando ou vai modificando. Não, ele primeiro conclui. E aí 1 Pedro capítulo 1, verso 18, vai dizer que a assistência autorizada de Deus já havia sido mandada. A autoridade de Deus já tinha a sua presciência, onisciência, já tinha analisado todo o seu projeto para não dar errado. 1 Pedro diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, pode continuar, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, a qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado, olha,
manifestado nos últimos tempos por amor de vós. Deus já sabia da queda. Deus não foi pego desprevenido. Ele só manifestou o resgate por amor de nós. A palavra de Deus não diz que ele foi morto assim que a Adriana pecou e caiu. Ele correu lá e mandou o seu filho para morrer, ser homem santo e morrer em meu favor. Deus já sabia da queda de Corã. Deus já conhecia a sua queda. Deus já sabia dos percalços. Deus já conhecia o seu afastamento, o tempo do seu afastamento. Mas isso não muda o desígnio que está sobre você. Deus é perfeito e a história dele é perfeita. Deus, ele diz na sua palavra, João registra 1,14, e o verbo se fez carne e tabernaculou-se entre nós. Essa foi a manifestação por amor de nós. Deus Todo-Poderoso, seu Criador, ele na sua autoridade do seu projeto, o que ele faz? Ele idealiza uma extensão do seu reino. Ele idealiza adoradores. Ele idealiza adoradores com a mesma essência do que ele. Imagem e semelhança e tendo a mesma essência de dominar. Mas ele já sabe que vai ocorrer uma queda, um percalço. E ele idealiza cada nascimento, para cada tempo, para cada era, para cada ano. Ele idealiza que essa imagem e semelhança, ela vai receber o domínio, não só sobre os peixes dos céus, sobre as aves da terra, mas ela vai receber um poder espiritual, e ela vai dominar sobre aquele percalço que fez a terra e seu projeto, por algum momento, se desviar do caminho. E aí ele diz, domine. Deus fez o homem para dar certo. Deus fez você para dar certo. Assim como ele fez a ave para voar. Assim como ele fez o peixe para nadar. Assim como ele fez a árvore para dar fruto. O homem, ele fez para dar certo. Você precisa descobrir o seu destino. Você precisa saber que você é obra perfeita de Deus. Você precisa saber que essa fragilidade que fez você errar, que fez você cair, que fez você se afastar, já foi providenciado. Um restart, um reinício, antes mesmo desse momento de fraqueza. Você desconhece o seu depósito que está em você. Você desconhece o que Deus colocou em você e não pode ser tirado. Essa canção que foi cantada pelos descendentes de Corã, eles conheceram um depósito de Deus, e eles cantam algo. E eles dizem, quão amáveis são os teus tabernáculos. Por algum momento você pensou que os tabernáculos de Deus era pesado. Por algum momento você pensou que os tabernáculos de Deus não é amável. Por algum momento você pensou que os tabernáculos de Deus era insuficiente. Mas o destino de Deus, ele agora, ele vai além de um reino humano, que é obedecer o rei. Deus, por ser Deus e Criador, criou a mim e a cada um de vocês que aqui está, e conhecedor, ele coloca desígnios. Desígnio para Adriana,
a partir do ano de 1975. Ela vai nascer e ela tem um desígnio para aquele tempo, para aquela era. Olha como o plano de Deus é perfeito. A ciência comprova que a fecundação é escolhida. Vários correm para o útero, mas só um fecunda. Quem faz esse um fecundar? Quem fez você nascer? Quem fez você nascer? Quem fez você nascer no ano que você nasceu? Porque poderiam todos nascer no mesmo momento, mas o projeto é perfeito. E ele vai levantando vidas para dominar e combater e estabelecer a adoração no tabernáculo que se chama terra. Num grande tabernáculo. Quando Moisés escapou da morte, sendo livre pelas mãos da filha de Faraó, e o cesto, ele foi tirado dali. Quando ele estava sendo livre, Deus estava livrando não só Moisés, mas Deus estava livrando todo Israel das mãos do Faraó, porque em Moisés estava a essência de um libertador. Moisés nasceu naquela época, porque ele tinha uma essência para aquele tempo. Ainda quando Moisés assassinou o egípcio, não foi anulado a essência e o desígnio da vida dele. Deus depositou naquele cesto que estava no rio, naquele momento, Deus depositou os 10 mandamentos, Deus depositou os Pentateuco. Quando Deus resgatou Moisés, Deus resgatou uma história que estava no desígnio desse projeto. Quando Paulo matava, Deus não matou Paulo. Está matando, eu vou matar também. Mas Deus derrubou Paulo do cavalo e disse, Saulo do cavalo e disse: tem um Paulo dentro de você. Existia epístolas, existia instruções, existia naquela fecundação chamada Saulo um desígnio para aquele povo naquele momento que seria conhecido por Paulo, conhecendo o seu destino. Deus, ele chama cada um dentro do tempo que ele assim determina. Lucas capítulo 7, verso 19, você vai ver João Batista mandando perguntar a Jesus se ele tinha anunciado o Cristo verdadeiro, porque ele sabia do seu desígnio, que era anunciar um Salvador, que era anunciar um novo, proclamar o reino de Deus. O desígnio de João Batista, o seu ministério durou 6 meses, e ele estava ali preso, ele sabia que ia morrer, mas ele, conhecedor do seu destino, ele manda perguntar: será que eu errei? Porque eu sei que eu vou morrer, eu sei do meu chamado. E Jesus manda os discípulos deles que veio até ele: volta e diz o que você viu. Cegos vê, coxo andar, paralítico. Anunciaste certo. E João Batista não estava preocupado com a sua morte. João Batista estava preocupado se ele tinha feito certo. Jeremias capítulo 1, verso 5, diz que antes da formação, antes de Jeremias existir, o Senhor tinha escolhido ele, tinha escolhido o desígnio dele. Deus tem os seus desígnios para todos que aqui estão. Isaías 45 fala que ele chama Ciro, teu servo, pelo nome. Deus, quando faz a nós, ele coloca a sua virtude, a sua essência. E se você vê em Gênesis 1, 26, na parte final, ele vai dizer: frutificar. E frutificar o quê? O que está dentro de você para esse tempo. Já há uma semente, uma essência de Deus
Porque ele já disse dominai, agora ele diz frutificar. E alguém pensa que conhece todo as suas habilidades, quando não. Porque Deus coloca em nós os desígnios, e eles são conhecidos na nossa caminhada, na nossa história da vida. Porque Deus manda muitas das vezes alguém estudar, e aquela pessoa, por não conhecer a sua capacidade, o que está em você, diz, não, já passei da idade, não vou estudar. E Deus está mandando, vai estudar, porque Ele conhece o desígnio que já está em você. Quando Deus faz um advogado e fala, vai advogar. Quando Deus diz, você vai ser médico, não tenho condição, vai ser, porque já está tudo já dentro de você. E eu já estava já atenta a tudo que estava à minha volta. E eu conversando com a irmã de Nilópolis, a Adriane. E eu conversando com ela ali na festa que teve. E ela falou, eu já estava ligada para a pregação, né? Eu descobri o meu chamado. O meu chamado é criança mesmo. E eu pensei, Senhor, Tu está só confirmando comigo que as coisas acontecem. E alguém diz, eu amo estar entre as mulheres, é um desígnio. Eu amo orar, meu chamado é oração. Quem colocou isso em você? O meu chamado é intercessão. O meu chamado é cantar. Porque Deus, Ele projetou você para esse tempo com um desígnio de estabelecer a adoração dentro dos átrios do Senhor. E qual é o poder de atuação dos príncipes aqui na terra? É reinar, exercer poder, autoridade, desfazer as obras do diabo, libertar, curar. O poder de execução é agora. Se chama hoje, se chama Jesus Cristo. Ele nos outorgou. Poder de atuação é aqui e agora. Poder de atuação é agora. O poder de estabelecer o reino de Deus e a adoração de Deus é agora. Entenda uma coisa. O meu erro, o seu erro é passageiro. Eu errei, eu caí, mas o Senhor, Ele olha para a minha vida que é eterna. Entenda que Deus nos fez imagem e semelhança dEle. Eternidade está na nossa essência, a partir do nascimento. E a eternidade, ela não pode ser retirada. O que devemos entender é que a eternidade, ela tem o céu e o inferno para se passar. Mas a eternidade, ela não pode ser retirada. Quando Deus te levanta, Deus não levanta somente você. Quando Deus fala contigo e fala da sua vida, Deus fala do projeto dele em você. Projetos profissionais, projetos espirituais, projetos sociais. E João 15 diz, sem mim, nada podeis fazer. Então Deus, Ele já fez o restart para você. Eu quero que você pare de brincar com a sua vida e descubra o seu destino. Deus tem te colocado você aqui nessa noite e você não sabe nem o porquê que você veio. Mas algo dentro de você, desconhecido por você, te trouxe. Você aqui nessa noite, para você saber que a sua história não é interrompida com Ele por uma falha, por uma queda, por um erro. Não há interrupção de desígnio, de chamado, de comprometimento. Isso já foi resolvido na cruz do Calvário. Já foi pago. E o salmista diz para nós fecharmos. Ele diz no verso 3, olha como ele canta um resgate lindo
um entendimento lindo. Ele diz: a minha alma está anelante e desfalece pelos teus átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Ele preso, ele detido. E ele diz: está clamando, a alma está clamando. Mesmo você não estando aqui congregado, mas a alma clama. E ele diz e canta a certeza, e ele fala no verso 3: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Preste atenção aqui. Pardal é um pássaro sem valor nenhum. Tem vários pássaros, tem várias aves lindíssimas, valorosas. E ele diz: mas na tua casa, até o pardal, até quem se acha sem valor, até quem se acha comum, incontável, o salmista diz: até o pardal encontrou casa. Em qualquer lugar? Não, no altar, no lugar de compromisso, no lugar de visualização, no lugar aonde todos estão te acompanhando, no lugar de honra. E ele diz: até o pardal, aquilo que não tem valor, tu dá valor. E a andorinha, que é uma ave, que ela carrega o seu nome porque ela voa em círculos. Você já viu um círculo? O círculo está aqui. Não consegue ver o que está aqui. A andorinha está aqui, ó. Se não tiver na rota dela, ela não consegue ver. Olha a grandiosidade do que ele está falando. Até a andorinha, que anda em círculo, que vive em giros, de uma forma inexplicável, ela encontrou os seus altares. Tu interveio de alguma forma que eu não sei dizer, mas ela encontrou abrigo nos seus altares. Ele está dizendo dele. Aleluia! Aleluia! Que amor é esse que entra na rota e tira você daquilo que já está vicioso, daquilo que você não consegue se libertar? Que amor é esse? Terassuminácia, uma descendência condenada de vergonha. E agora ele canta, não sabia como, mas até a andorinha encontra abrigo. Só para si? Não. Para sua prole. Ninho para si e para sua prole. Quer estabelecer sonhos? Quer estabelecer família? Quer ter habitação? Quer ter algo permanente? Sair dessa constância? É no altar de Deus. E ele diz: Senhor dos exércitos, Rei meu, olha o reino, Rei meu e Deus meu. Deus está falando com você. O impossível é para Ele, o impossível é para Deus, o impossível é para Ele. Nos altares de Deus tem recuperação, nos altares de Deus tem provisão. Nos altares de Deus não há ferrolho, não há porta, não há nada, não há culpa, nada fica quando se chega aos altares de Deus. Eu quero chamar a equipe de louvor para cantar, não sei se lembrou. A canção que diz que ele vai e procure, vai distante, vai no vale. Ele vai atrás da ovelha. Eu quero que você ouça agora essa voz que está no seu coração. Eu quero que você pense em tudo que você ouviu. Essa palavra é poderosa e digna de aceitação. Essa palavra é grandiosa e digna de rendição. Eu quero que você entenda que Deus trouxe você até aqui.
Eu quero que você entenda que o que está dentro de você é eterno. E a prática, ela é temporal. Eu quero saber onde você está. Pode iniciar. As atitudes de Deus não são explicadas. Ninguém explica Deus. Não há como você querer explicar Deus. Não há como você querer saber o que Deus vai fazer. Você só tem que crer que você não será a mesma pessoa. Se aquela descendência de Corã não cresce que eles eram levitas do altar, eles não restaurariam um chamado de uma descendência. Você tem que crer que Deus te levantou para o ofício de adoração e que isso que quer te deter vai sair quando você vir para o altar. Vai sair quando vir para o altar. Esse erro que fica te perturbando, te acusando, vai sair quando você vir para o altar. Já foi providenciado. Eu quero que a igreja fique de pé. Aonde está a primeira pessoa que quer retomar os desígnios de Deus? Aonde está? Aonde está você que entendeu que está dentro dessa história? Você está dentro dessa história, dessa narrativa. Aonde está? Venha ao altar. Aonde está você que entendeu que não vai resolver sem o altar? Para de brincar com seus desígnios. Toma aquilo que Deus te deu, que é reinar. Há um poder nessa casa e ele está te incomodando. Venha. 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 Venha para o altar do Senhor. Não se detenha. Não se detenha. Há uma noite de restauração, de chamado. Há um depósito feito em você. Um depósito ministerial. Um depósito de liderança. Um depósito espiritual. Venha. Não olhe para a circunstância. Não olhe para quem te conhece. Você sabe que Deus está falando com você. Venha agora. Venha ao altar do Senhor. Venha, homem. Venha. É hoje. É hoje. É hoje. A igreja orando. É hoje. É hoje. Venha, jovem. É hoje. É hoje. Deus está te chamando para uma restauração. Já foi vencido. Você já foi vencido. Você já foi vencido. Você já foi vencido. Venha, mãe. Venha, jovem. Teologia para explicar. Venha. O Big vem para disfarçar. Pastor Antônio. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. A graça de nosso Senhor
e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vão em paz.